cripto de novo, Bitcoin, né? Até fiz uma publicação de uma ideia. Começou a ter fatos técnicos para mim de que ele possa voltar a querer subir lá nas máximas. Eu tenho algumas preocupações, até a gente bateu um papo no bastidor em relação à concentração da Binance. Né? Eu vejo pipocando muita coisa sobre a Binance há muito tempo e o próprio CEO. Quando quebrou a FTX, eu senti que secou a liquidez. Foi a minha percepção como trader quando eu vi o book. Né? Como é que estava entrando as ordens. Eu saí fora. Eu disse, não, eu não quero fazer nada aqui, porque esse Bitcoin pode ir para qualquer lado. Ele pode cair lá para os 10, ou ele pode subir para os 30 rapidamente, porque está muito vazio. O que eu estou vendo está muito vazio. E eu parei de acompanhar. Eu voltei a acompanhar agora porque começou a somar fatos técnicos para cima. Eu continuo preocupado, mas eu tenho que operar aquilo que o gráfico está mostrando. O que tu chama de fatos técnicos? Sim. O que tu chama de fatos técnicos? Coisas eu basicamente, o core da minha análise é baseado em 3 médias. Média de 21, exponencial, média de 50 simples, média de 200 simples e índice de força relativa. Eu olho isso no gráfico diário e no semanal, para operações mais longas. O que o Bitcoin fez? Ele fez cruzamentos de médias. As médias estão alinhadas no gráfico diário. Ele começou a fazer fechamentos semanais acima da média de 200. Se eu não me engano, já cruzou, está quase cruzando a média de 21 com a de 50, que estão abaixo da de 200 semanal. Só que ele está para ser a terceira semana fechando acima da média de 200 semanal. Então, com o cruzamento da média de 21, para mim, o limite dos 28 é um ponto importante. Se ele passa dos 28, eu entendo como um sinal de que ele quer ir mais longe no longo prazo. Certo. Esse é o meu sinal para começar a buscar uma entrada. Certo. Aí eu vou ver o comportamento dele, se ele recua, se ele não recua. Eu até escrevi assim, o ponto, essa semana ele tá dando uma recuadinha, né? Ele tá dando recuado de uma pernada que ele fez logo que mudou as probabilidades de taxa de juros. Tecnicamente, seria um bom local de entrada. Só que eu tenho preocupações no Bitcoin de maior prazo. Porque eu não consigo entender o Bitcoin subir caso as condições financeiras continuem restritivas. Isso quer dizer o quê? O Federal Reserve enfrentando a inflação, segurando os juros, né? O dólar não caindo, né? Os treasuries de longo prazo podem até cair, né? Por uma questão de recessão, mas os de curto não. Então eu não consigo ver isso no Bitcoin. Se ele fizer esse movimento... Não vai deixar de precificar risco. Eu vou ficar de fora, cara. Beleza? Eu escrevo muito isso, né, cara? Ah, mas vai perder a pernada? Beleza, perdi a pernada. Eu tenho que ter... Obviamente que eu tenho que observar os fatos técnicos dentro do que eu vejo, mas, cara, não... Eu posso botar um degrauzinho a mais de confirmações que eu preciso ter para entrar na operação quando eu não tenho tanta convicção, porque eu estou vendo outras coisas acontecendo. Hoje, por exemplo, os caras tá saindo um monte de... Estão tentando derrubar tudo que é tipo de instituição financeira. Não sei se já notou, acho que é. Né? Então, Deutsche Bank, final da semana passada, início dessa semana. Agora, a corretora Charles Schwab nos Estados Unidos. Os caras administram 7 trilhões de dólares. E os caras já estão falando que tem rachadura lá. Entendeu? Porque os caras estão com muito título do governo, que eles mudaram lá no contábil deles, que eles podem carregar isso para maturidade, ou seja, não precisa reconhecer perda no balanço, isso está segurando os ativos. E, cara, aquilo ali é tipo querendo provocar uma corrida para a corretora, entendeu? E tá acontecendo isso. Então, cara, num ambiente desses, eu não tenho a crença de que o Bitcoin, neste momento, é tipo a salvação em relação ao sistema bancário tradicional falindo, entendeu? Mas tu acha que pode ser que esteja sendo, pelo menos momentaneamente? Não, cara, eu acho que é justamente... Eu acho que ele está com um comportamento muito mais de um ativo normal, que é o seguinte, os juros estão caindo, né? Os longos estão precificando já alguma quedinha dos juros, seja por recessão, seja porque o Fed vai ter que pivotar, o dólar está para baixo, está querendo perder a construção que ele fez de longo prazo, e é isso que está ajudando o fluxo para o Bitcoin. Então, é muito claro, a hora que ele deu o pulo, a semana, tem que olhar o gráfico, foi bem quando houve a mudança das probabilidades para a reunião do Fed de 22 de março. Porque quando o Powell fez o anúncio... Isso pode ter sido provocado pelo crash bancário? Sim. E aí... Mas não como um flight to quality, ou ou para segurança. É isso aí. Muito pegadinha.
Porque o banco vai quebrar, opa, vão baixar juros e agora vem o easy money de novo, vão imprimir dinheiro e a gente vai para ativos mais arriscados. Isso aí. Isso não significa que, cara, se me derem mais evidências que no futuro realmente vai ser um lugar de reserva de valor, beleza, eu mudo minha opinião, entendeu? Mas eu não consigo enxergar isso agora. Não, sem Eu acho que reserva de valor para mim é ouro. Entendeu? É o tradicional, é terra, é ouro, é coisa assim. Concordo totalmente contigo. Não foi flight for quality para Bitcoin, né? Claro que tem a ver indiretamente com o crash bancário, mas a situação ao redor do crash bancário possibilitou o ambiente para alta do Bitcoin ao mesmo tempo que o crash estava rolando, né? Não foi um flight for quality para Bitcoin. E aí, como a gente está falando de um market cap muito inferior, né? Bitcoin é um bebezinho perto disso tudo que está rolando. Então se move com muito mais facilidade e velocidade que um S&P 500, por exemplo. Né? Então, se fosse de fato um flight for quality para Bitcoin, a gente estava falando de mais de 100 mil dólares aí de preço, né? Uma explosão. E eu estudo, cara. Eu trado Bitcoin. Tradar é uma coisa, né? Abre uma posição na corretora, a minha corretora me oferece isso sem precisar de uma corretora só de cripto. Beleza. Agora, ser holder de Bitcoin, né, como reserva de valor, de guardar ele, cara, FTX tem um baita exemplo aí, uma galera que perdeu tudo, certo? Deixou lá na corretora, perdeu tudo. Aí o cara vai lá e vai comprar um aparelhinho para guardar não sei o que, a wallet dele lá. Aí o hacker dá um jeito de roubar. Não, então eu vou anotar num pedaço de papel. Cara, entendeu? O que eu tento observar assim, cara, como é que eu guardo esse negócio? Como eu guardo isso de forma segura, que eu não vou ser roubado na hora que eu tirar ele e na hora que eu voltar ele para o sistema. Sinceramente, eu não gostei dos métodos que eu vi até agora. E eu sou assim, ó, cara, bem flexível em pensar formas de segurar um ativo. Agora, cara, eu não tenho segurança nisso ainda. Cara, eu compro e eu penso assim, tô seguro, tô comprado, tem um Bitcoin lá, se der as coisas erradas, o Bitcoin explodir, beleza, tem os Bitcoin. Aí vou lá pegar, não existe mais, porque alguém me roubou. Entendeu? Aí eu vejo a galera aí imprime o Bitcoin nas carteirinhas, não sei o quê, diz, cara, eu não consegui, entendeu? Sim, sim. Talvez eu seja old school demais, mas eu pesquiso, cara. Pesquiso formas, tá, beleza, investimento, parte da minha carteira. Não, beleza, se eu não consigo fazer a custódia, então tem que ter alguém que garanta a custódia para mim. E que não seja uma corretora que vai ficar lá dentro do ativo dela. Isso é uma outra coisa que a galera também tem que entender um pouco, que quando tu deixa na corretora lá, o teu recurso lá, sem estar aplicado em nada, cara, ele tá na conta da corretora. Sim. Por mais que a gente tenha, no Brasil lá, tem a nossa continha específica com nossa movimentação, tá na conta da corretora. Se der alguma coisa, bicho, entendeu? Tá aplicado numa ação. Opa, aí a ação tá registrada lá no sistema da Bolsa, entendeu? O CDB tá registrado lá no sistema de custódia. Essa é a grande questão, né? Então, isso é uma outra coisa, né? Tem quem recorrer, isso te dá segurança. E até é uma coisa que soma ter feito essa experiência dentro da assessoria, né, cara? De trabalhar com as corretoras e de pensar em investimento. Quando a gente pensa em investimento, a gente pensa em segurança, e a gente tem que entender também um pouco a estrutura do mercado. Sim. Como acontece o registro, como é que está a segurança, onde é que está no nome de quem, né? Vamos lá, para os criptofãs, né, Léo? Isso que tá falando pode ser, o pessoal pode estar dando risada, mas é uma coisa muito, vamos dizer assim, consistente para se observar, até porque essa visão que tu tem, cara, é a visão dos institucionais, né? Um dos grandes calcanhares de Aquiles para não vir ou vir menos capital institucional para Bitcoin é esse tipo de questionamento. E aí é onde os futuros de Bitcoin na Bolsa, como tem na CME, por exemplo, agora, abrem portas para isso e a gente vê o quanto as pessoas institucionais se preocupam com esse tipo de coisa, né? E aí te pergunto, dentro desse teu espectro de visão, tu acha que comprar futuros de Bitcoin que estão listados na Bolsa, tu acha que isso seria uma alternativa? Para trade, sim. Para trade, sim. Não para carregar na carteira. Tem custo de carrego, entendeu? Sim.
Eu vou dizer o seguinte, antes do Bitcoin dar o último rally que ele deu, que ele foi lá a $3.000, se eu não me engano, né? Uhum. Foi a 3 mil e depois ele foi lá a 60, né? Ele deu o pulo lá. Eu teria que dar uma olhadinha no gráfico, mas algo Foi assim. na pandemia, tá? Mas foi mais ou menos ali. Ele, aquele momento eu tava olhando e Não, tava convencido. $3.000 não, 13. 13 mil, isso. Tava convencido a comprar Bitcoin. Eu tava convencido estudando maneiras de eu fazer isso. Porque eu já comecei a notar que os institucionais estavam começando a pensar formas deles conseguirem segurar o Bitcoin. Aí no Brasil começou a surgir a Hashdex, que começou a oferecer ETF e fundo de Bitcoin. Lá fora. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Tá? E aí eu fui estudar, cara, será que eu entro com esses caras? Mas aí fiquei me segurando e o Bitcoin foi indo, e eu perdi. Ah, beleza. Não fiquei incomodado, entendeu? Por quê? Uhum. Porque como investidor, os critérios que eu tenho para que aquilo me dê segurança para eu colocar meu capital não estavam sendo atendidos. Sim, sim. Não estava pagando risco retorno para ti, né? Exato. Uhum. A galera que acompanha a cripto, porque o cripto tem toda uma cultura justamente de ser antissistema. Só que, cara, tá cada vez sendo mais sistema. Como assim? Cada vez tem mais regulação em cima das cripto. Cada vez está se discutindo mais regulação. Agora o cara da Binance lá está sendo multado pela Comissão de Futuros da Bolsa Americana, da CFTC. Entendeu? Sim. Então, cara, o sistema tá lá. Para te transacionar a moeda, como é que tu põe o teu dinheiro lá na exchange? Tem que Tu tem que ter uma conta num banco e o banco registra que tu botou o dinheiro lá, entendeu? Sim. Então é sistema. Sim. O que eu acho do Bitcoin? Cara, a tecnologia por trás, o que tem tudo de potencial para ser feito, cara, entendeu? Vamos para os contratos inteligentes, para tokenização de um monte de coisa, isso é fantástico. É impressionante, é fantástico. Entendeu? De tu poder criar um instrumento lá que tem um registro. Como ativo financeiro sólido, tem os seus problemas. Tem seus problemas. Entendeu? Mas o futuro, para mim, do ambiente inteiro é fantástico. Ele está maturando, é uma questão de maturidade. Entendeu? O que explica o market cap pequeno comparado aos mercados tradicionais. É totalmente inteligível. E a pessoa precisa ter esse entendimento de que cripto está posicionado para o mundo exatamente da forma como você vê, Léo. Porque para as pessoas que operam cripto e são entusiastas e, enfim, acham que cripto enfim, o ambiente perfeito, o mundo perfeito, maravilhoso, vai ter todos os argumentos contrários a isso que está dizendo. Mas o que importa, cara, é o fundamento que move a intencionalidade do dinheiro, né? E o mundo precifica Bitcoin, criptomoedas, como algo sendo de altíssimo risco, exatamente da forma como você vê. Então, ok, você é entusiasta da tecnologia de criptomoedas, muito bem, ótimo. Só que entenda que o mundo enxerga criptomoedas e Bitcoin ainda como sendo algo problemático no tocante ativo financeiro, né? Então, quando você vai colocar Bitcoin e criptomoedas como sendo a solução para alguns problemas, vamos dizer assim, do mundo real, você precisa considerar que ainda não chegou nesse tempo, né? E diante do market cap que a gente trabalha em criptomoedas, está distante ainda de chegar nesse tempo, né? E às vezes assim, a gente olha igual esse último movimento agora de Bitcoin andando contrário à movimentação dos bancos. Teve até um frenesi de interpretar-se que isso seria a primeira precificação de Bitcoin contra os bancos, como sendo a solução contra os bancos. Mas é bem isso que tu falou, né? Não rolou um flight for quality para Bitcoin. Porque se tivesse rolado um flight for quality para Bitcoin, a movimentação de capital para dentro do cenário de criptomoedas seria muito maior do que o que aconteceu. Não seria esse pequeno pico que houve, né? Então as pessoas precisam ter cautela para enxergarem esse cenário e entender que
criptomoedas hoje para o mundo é sinônimo de precificação de risco. E aí, nesse sentido de criptomoedas ser precificação de risco, a correlação de criptomoedas com os mercados de risco é obrigatória, né? Então, assim, não podemos não considerar que, enfim, uma inversão grande no S&P 500 e problemas econômicos, como que tu citou aí, tu tá até um pouco otimista com relação ao S&P e tal, mas se isso desanda, se o dólar permanece forte e as bolsas sofrem, os mercados de risco sofrem, cara, não tem ambiente para Bitcoin continuar indo contra isso, né? Bitcoin é precificação de risco. Como os mercados de risco vão abaixo e Bitcoin vai permanecer firme, né? É impensável você cogitar isso, né, Léo? É isso que eu enxergo, entendeu, Rafael? É isso que eu enxergo, é perfeito, é isso que eu enxergo. Por exemplo, estou otimista para o S&P, mas, cara, eu tenho bem exato a linha de onde eu mudo, o meu cenário se desfaz. Sim. Que é condições financeiras restritivas por maior prazo. Exato, cara, exato. E não tem como Bitcoin sobreviver contra isso. E o S&P não vai sobreviver, cara, aí nós vamos... Se a S&P não segura, cara, por que eu vou achar que Bitcoin vai segurar? Né? Se o mundo fica mais pobre, num cenário como esse, de restrição, dinheiro sai de risco, né? E dinheiro saindo de risco, cara, não vai ter dinheiro fluindo para criptomoedas, vai ter dinheiro saindo de criptomoedas. Né? O mundo precifica criptomoedas diante de critérios muito parecidos com esse que tu usa, né? De alocação, de escalabilidade, enfim, de market cap, né? Então, é bem por aí, Léo. Cara, que papo incrível. Aqui é o Bitcoin, ó. Bora. Mudança só da minha visão, parte técnica, tá? Pernadona para cima, ele corrigiu, vem na média de 200, ele bate aqui e sobe, ó. Né? Sobe, cruza a média de 21. Isso aqui são fatos técnicos que vão se somando para uma visão mais otimista para ele para o longo prazo. Super candle aqui, né? Uhum. Mas, cara, ele tá... Né, ele foi num antigo suporte que se tornou resistência, na minha opinião, em torno dos 28 aqui, tá? Tá dando uma corrigida. Cruzou média 21 com a de 50, os preços ainda estão acima da de 200. Ele pode, nas próximas semanas, recuar aqui, que para mim, quem é otimista com criptomoedas é ponto de entrada. Sim. Eu, como tenho aquela outra leitura que eu te falei, de toda uma dúvida de condições restritivas, o que eu quero esperar? Esperar mais que ele recue, que ele passe dessa região aqui. Vou perder grande parte do movimento, mas daí aqui eu vou ficar procurando ponto de entrada. Certo. Entendeu? Para mim é isso que ele está construindo. Léo, eu te diria que a gente está num bom ponto de entrada aí agora, com o stop bem abaixo ali do que parece uma bandeira de alta nesse gráfico diário aí, ó. No diário dá para ver bem aqui a tentativa de correção aí sem sucesso, cara. Tentou a primeira... Bem lateralzinha, né? Tentou a primeira, não foi, agora tentou de novo, não tá indo. Bem sintomático. Bandeirinha assim, ó. Bandeirinha aí, doida para romper para cima, hein? Um movimento mais curto, dá para surfar. E aí comprando um risco bem baratinho aí, com stop bem abaixo da bandeira aí, bem nesse ponto onde está a tua média vermelha aí. Maior probabilidade de pegar stop, mas está com um risco bem baratinho aí, né? Eu gostaria de ver uma correção um pouco mais longa, tá? Uhum. Pode ser rápida, mas maior, tá? Pelo menos sem testar a média de 200 aqui, ó. Uns 38, 25 e 600. Tá? Boa. Eu gostaria que ele voltasse aqui, ele... Até podia ser um fechamento abaixo da de 21. Mais saúde para continuação, né? Que é o topo anterior aqui que ele rompeu, ó. Ele vinha aqui, ó. Dá mais saúde para continuação. Mas se tu olha mais, tira um pouco o zoom e tu olha no mensal, a gente está buscando por um topo descendente no mensal, na minha visão. Sim. Então... Abaixo da média 21, ó, o fechamento vai ser importante dessa semana, ó. Exatamente. Então eu acho que pode ser que o caldo entorne se essa correção descer muito aí nesses gráficos menores. E aí, por isso que a minha análise, eu quero que feche aqui para cima. Boa. Entendeu? Boa. Aí eu tenho mais segurança de que ele quer ele retomar. Entendeu? Exato. Por isso que eu não quero entrar aqui. Boa. Porque daí eu faço a leitura dos outras coisas que estão acontecendo. Boa. É que aí tu já olha com viés de mais médio, longo prazo. Né? Sim. Boa. Léo, sensacional, cara. Bate-papo incrível. Nossa, como eu te falei, cara, por mim eu continuaria esse nosso bate-bola aqui. Sensacional. Tenho certeza que
tá acompanhando a gente aí, tá amando, principalmente para quem gosta de mercado, né? Então, papo para amante de mercado. Então, cara, sensacional. Obrigado pelo teu tempo, pela tua dedicação aí na comunidade. Você contribui muito para o crescimento da galera por aqui. E, poxa, cara, feliz demais em poder contar contigo. E, nossa, sensacional o papo aí, cara. Muito Show bom. de bola, cara. Obrigado aí pela oportunidade. Estão sempre à disposição pra gente falar de mercado. Já viu que eu gosto de falar, né, cara? Não, sensacional, cara. Se tu me deixasse aqui também, cara, a gente ia embora. É isso aí. Mas vou dar um descanso pra galera aí. Vamos dar um descanso pra galera. Pessoal, para quem ainda não segue, Léo, mostra como é que é o teu perfil aí pra galera te seguir. Sigam Léo Felipe Senger aí, pessoal. Vou colocar nos comentários aí. Léo Felipe Senger, sigam, usuário imperdível. Vocês precisam dar uma olhada aí nas análises que o Léo faz. Sempre sensacional. O Léo tá sempre aí entrando para nossa newsletter semanal. Então, eventualmente, você já deve ter recebido uma newsletter nossa com uma ideia do Léo aí. Então, é isso. Sigam o Léo aí, acompanhem as análises dele. E, Léo, vem aí uma análise mais educativa sobre nuvens de Shimoku. Pode ser, cara. Pode ser. Vamos falar. Maravilha. Até porque eu tenho uma visão um pouco diferente dos caras que seguem realmente todo o sistema de Shimoku. Interessante, cara. Temos pouco material aqui sobre isso no TradingView. Vai ser bem legal ver o teu ponto de vista sobre isso. Legal. Pode ser sim, cara. Maravilha. Então, pessoal, forte abraço para todos. Léo, forte Obrigadão, tá? abraço, cara. E até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.